Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no salmo que nós lemos no início do culto. Você lembra? Glória a Deus, Salmo 121. Um versículo que você já conhece, sabe de cor. Salmo 121. Achou aí? Sim. Achou? Amém? Não achou? Diga, eu estou chegando lá, Gils. Amém. Chegou? Abriu? Agora você nem vai precisar usar. Deixa só aberto aí. Porque você sabe esse texto de cor. A gente nem tinha ensaiado, já ficou tão bonito logo no início do culto, né? Onde você vai poder dizer, vamos lá? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Fica aí. Vamos dizer mais uma vez? Elevo. E os homens vão dizer? Eu não expliquei, né, Augusto? Desculpa aí. Os homens vão repetir. Ficou meio desencontrado. Agora é para repetir, tá bom? Eu vi que o pessoal ficou meio... Tá, agora é para repetir. Vamos lá? Só os homens. 1, 2, 3. Amém. E as mulheres vão dizer, elevo... Aleluia. Aqueles que estão esperando no Senhor para casar vão dizer? Aqueles que já foram abençoados pelo Senhor com seu casamento vão dizer? Aleluia. Glória a Deus. Sinto o pessoal falando com tanta empolgação. Glória a Deus. Receba desde já essa noite. Quantos aqui gostam de futebol? Eu tô meio fraca ultimamente, mas eu sempre gostei muito. Eu tava tentando lembrar qual foi a Copa que Tafarel agarrou o último pênalti e fizeram uma... Foi contra a França. Qual foi a última Copa? 94. 94. Tá vendo? Fizeram uma foto maravilhosa no final do jogo. Que é quando o Tafarel, ele agarra aquele gol e aparece ele ajoelhado, né, na frente do gol, apontando para o céu, e o francês que errou o pênalti em pé, mas de cabeça baixa. Era italiano? Não era azul, gente? Uniforme? Era Itália? Então, eu entendo tudo sobre futebol, vocês perceberam. Mas essa foto... Mas essa foto ficou marcada na minha vida. Eu não lembro qual foi a Copa, vocês estão me lembrando aí. Eu achava que sabia qual era o time adversário. Mas enfim, aquela foi uma das Copas onde você via os homens orando. Deus usando até atletas de Cristo ali dentro, onde eles oravam, eles profetizavam. Eu esqueci o nome do irmão que antigamente trabalhava direto com os atletas de Cristo, testemunhando de tantas coisas que aconteceram naquela época ali. Aí você vai falar, Gil, você está falando de um futebol. É verdade, estou falando de um futebol, mas mais do que um futebol. Na vida da gente, situações em que a gente vive, é melhor você terminar de joelho, mas com os olhos levantados para o alto, do que terminar de pé, mas humilhado, de cabeça baixa. Essa noite o tema da nossa mensagem é olhando para o alto. E aí, Senhor, eu ia pregar uma outra coisa durante a semana, estava tudo certo, até hoje de manhã cedo, antes da oração, estava tudo certo para pregar uma coisa, mas quando nós começamos aquele momento maravilhoso de oração, Deus foi mudando tudo. E foi rasgando tudo. E enquanto ele ia falando comigo, eu falei, Senhor, agora eu não sei mais nada. Tu não disse que é mais aquela e agora? Qual é? Como é que é?
E enquanto eu ia orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, Ele me levou lá no 81. Não sei quantos sabem, mas onde tem a torre ali no 81, tinha um salãozinho ali. Ainda tem um salãozinho, né? Um espacinho assim. Acho que era mais ou menos isso aqui. E nós começamos o trabalho ali. E muitas vezes, muitos domingos à noite, quando nós começamos o trabalho ali, na entrada do 81, era só o Cleiver e eu e o Cleiver e o Espírito Santo. E a gente preparava todo o culto como se a igreja estivesse lotada, sempre. Na época era do retroprojetor. E nós separávamos todas as letras de música, aquela coisa toda. E um hino que marcou, a gente comentava até sobre isso na célula, sobre a palavra cantada que marca a gente. Um hino que marcou naquela época, no início do trabalho aqui. Eu não sei se o Caio conhece, mas é um hino da Ludmila Feber, que fala... A música era só isso. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. Era só isso, ela repetia. Vamos tentar? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, minha alegria vem do Senhor. E quando nós chegamos aqui em Palmas, a gente achava muito legal, porque era tudo plano. E eu vim de uma cidade que é monte para tudo ter canto. É só um monte. Tudo tem uma ladeira para subir. E quando falaram pra gente, aqui tem a serra, e que nos apresentaram a Serra do Lajeado, que por sinal é linda, mas pra gente que tá acostumado com monte, eu fiquei decepcionada. A cidade de Teresópolis, onde eu vi, é a cidade mais alta do Rio. E o Cleiber me lembrava, naquela época a gente conversando sobre essa história de monte, que existe um lugar lá em Teresópolis chamado Mulher de Pedra. Não sei se você já viu na televisão. A Mulher de Pedra, quando você olha assim de frente, você vê perfeito. Uma mulher deitada, você vê, né, toda a silhueta da mulher e tal, deitada. E eu sempre achei... eu tô indo onde posso ir, Rafaela. Eu sempre achei que era tudo um monte só. Que a gente olhava e via perfeito, assim, sabe? Perfeitinho, até a ponta do pé lá, levantada, deitada. Mas, na verdade, você só conseguia ter essa visão olhando de longe. Quando você chegava perto, você não via nada, porque eram vários montes longe uns dos outros. Era não, ainda é, porque ainda existe. Longe um do outro. E aí, de perto, você não via nada, mas de longe... Você via aquela mulher perfeita, deitada. Fala, gente, que coisa linda a mão de Deus. Que negócio fabuloso. E aí a Bíblia fala assim, dá uma importância ao monte. É no monte Deus falando com Moisés, Deus entregando as tábuas. É no monte Deus orando, é no monte Deus se entregando. É o monte do Getsêmani, é o monte das oliveiras, é o monte disso, é o monte daquilo. E cada monte tem a sua história. Se você for olhar na Bíblia, cada monte tem a sua história. Cada monte tem o seu peso. E quando o Senhor ia falando para mim sobre eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, eu dei uma viajada. Eu comecei a perguntar ao Senhor, como é que é esse mistério do monte, Senhor? E o Senhor foi falando para mim o seguinte, que naquela época... haviam muitos peregrinos, né? Gente que
andava muito tempo no deserto. Você sabe que havia as festas da Páscoa, dos tabernáculos, não é verdade? De Pentecostes. E os homens, os hebreus, eles tinham a obrigação de cumprir, de estar lá naquele lugar. Eles vinham das mais distantes localidades para ir para aquele lugar. E eles não pegavam um táxi, eles não iam de ônibus, eles não iam de avião. Alguns, quando tinha algum animal para ir, ia, ou se não, ia a pé mesmo. E eles passavam por planícies e passavam por desertos. Quantos aqui puderam sentir o fogo do calor do dia de hoje? Diga amém. Maluco, no deserto atinge até 50 graus. Isso são os desertos por aí. E aí tu imagine os caras na peregrinação, indo para Jerusalém, querendo ir para o templo, andando pelo deserto naquele sol escaldante. E o Senhor vinha dizendo, e outros textos da Bíblia também falam que, muito possivelmente, esse mesmo texto aqui de Salmo que ele está falando, são os montes que haviam em volta de Jerusalém. Tem até música, né, com isso, dos montes em volta de Jerusalém. E enquanto eles vinham andando, você imagina a turma vindo lá, sei lá, Taquarussu, a pé, na poeirada na cara, né? O sol escaldante na cabeça, para chegar lá no palácio. E eles vindo, e você imagina o sol te escaldando, é desanimador, gente. É desanimador. Eu, para saltar ali da Teotônia, quando eu venho da Oreni para ir para casa no horário de meio-dia, que eu vou a pé da Teotônia para casa ali, eu falo, Jesus, não me deixa olhar pro lado não, senão eu não chego em casa, porque a sapatilha esquenta a sola. O trem vai queimando. E aí aquela turma peregrinando no deserto, com o sol escaldante em cima, vindo das mais longe cidades, localidades, elas olhavam para o monte e elas olhavam o templo de Jerusalém. E elas sabiam que era no templo, que era naquele monte, no monte do Senhor, que lá estava o Senhor presente e lá o Senhor se manifestava. Então quando eles vinham caminhando naquele sol escaldante, no meio das dificuldades, das limitações físicas, eles falam, em nome de Jesus, eu vou olhando para os montes, porque quando eu chegar lá, eu sei que Deus vai se manifestar naquele lugar, e lá será o meu lugar seguro, o meu lugar onde o sol não vai me detonar, o meu lugar onde o frio no deserto, porque o deserto faz muito frio à noite, também não vai me detonar. Eu vou fincar os meus olhos lá, porque enquanto eu me lembrar que o Senhor está lá, que o Senhor continua operando e agindo naquele lugar, eu vou conseguir chegar e eu vou poder viver da manifestação do Espírito de Deus naquele lugar. Olhar para os montes, meu amado irmão, é exatamente isso. Olhar para o lugar da onde vem a provisão. Olhar para o lugar da onde vem o socorro. Olhar para o lugar onde a presença do Senhor está e a manifestação do Espírito está lá. Este era o salmo deles, o salmo dos peregrinos. E sabe o que é interessante também? Levantar os olhos é um gesto de oração. Também fala sobre levantar os olhos. Levanta os olhos para o monte. Umas versões está eleva, outras está levanto, não é verdade? Na NVI mesmo está escrito levanto. E quando você fala levanta os olhos, Jesus fazia muito isso. Todo momento que Jesus falava com o Pai, Jesus ia dar graças, Jesus orava, a Bíblia fala que ele levantava os olhos para o céu. Voltava os seus olhos para cima. E muitas vezes, a gente está tão preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente não consegue focar no que está lá em cima. Quer ver? Levanta os seus olhos para cima, olha para o teto. Fica focado no teto. O que você está vendo lá no teto? Observe cada detalhe do teto. Observe cada detalhe do teto. Olha para o teto. O que você percebe nesse teto? Além de telhas, o que mais tem? Tem o quê? Ferro. O que mais tem? Telha já foi. Tem fio, tem esse mistério aqui, como é que é o nome desse mistério aqui? Viga. Não é viga, gente? Viga. Amém? Pode olhar para mim agora.
o reflexo, isso da sombra, né? A sombra no mistério lá. Tá bom, filho, tá jóia. Se deixar eu ficar no chão. Vai, eu vou sentar. Minha pergunta é, vocês viram o que o Júnior e a Sabrina estavam fazendo aqui? Vocês viram? Por que vocês viram? Vocês só viram porque vocês pararam de olhar para o lugar que foi determinado para vocês. O bicho curioso é o ser humano. Não é verdade? Eu pedi, olha pro céu. Ó, pro céu não, né? Pro teto. Olha pro teto. Aí aparece uns compridos aqui, uma gatinha ali. Começa a fazer uma misura aqui. A gente facilmente se distrai. E é por isso que o salmista usa dessa expressão para nos fortalecer. Cara, levanta os olhos, olha pro céu. Porque se você ficar olhando ao que está acontecendo ao seu redor, se você ficar olhando para o chão, você não vai conseguir perceber o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está direcionando, o que o Senhor está acenando para você fazer. Porque a gente se distrai com facilidade. A gente se distrai com facilidade. É interessante porque a gente precisa aprender a viver encorajados por essa palavra. Quantos aqui passaram ou têm passado por um deserto? Quantos aqui têm enfrentado tempestade? A gente só sobrevive ao deserto, às tempestades e muitas vezes também às pedradas que a vida joga na gente quando a gente foca. Aonde? No alto. Olhando para o alto. Olhando para onde o Senhor está. Olhando para aquele que vai poder prover, aquele que vai responder às suas inquietações, aquele que vai responder às suas preocupações. A gente tem vivido uma geração onde nós temos falado muito sobre família. Amém. Eu sou a primeira a falar. Nós temos falado muito sobre finanças. Amém. Eu também tenho falado. Temos falado sobre cura. Temos falado sobre bens. Sobre motivações, enfim, eu também falo. E não tem problema nenhum se pregar sobre isso, mas nós estamos vivendo num tempo onde nós só pregamos sobre isso. Pouco se escuta falar sobre olhar para as coisas que vêm do alto, as coisas que são eternas. A gente tem pregado muito sobre situações e circunstâncias que você vive aqui, mas que vai te embora com facilidade. Essa matéria aqui que você tem, que nós somos feitos do mesmo material, só que apodrece. Aquelas loucuras hoje que a mulherada está fazendo aí porque tem umas gordurinhas ou celulites, gasta horrores de dinheiro, fica endividada e algumas ainda ficam doentes porque aplica coisa que não deveria aplicar, mexe no que não deveria mexer, é porque o coração e a mente continuam pegados a coisas que são daqui. Não é só a gente que não conhece a palavra não, tá? Tem muito crente numa busca de uma satisfação que ele só vai encontrar em Deus. Mas que ele fica mexendo em alguma coisa para ver se alguma coisa acontece. Muitas vezes a gente está tão apegado ao trabalho que a gente não consegue parar e olhar para cima e entender que Deus vai prover se você abrir mão daquele domingo para estar na casa do Senhor. Que Deus vai prover se você abrir mão daquela vigília para estar na casa do Senhor. Abrir mão daquele trabalho para estar na vigília na casa do Senhor. Porque a gente acha que quem se provê somos nós mesmos. Quem nos provê é o Senhor. E tudo que o Senhor quer é que você se apegue às coisas que são do alto. Porque a palavra diz que as coisas que são do alto, elas são eternas. Enquanto nós estivermos olhando para o chão, enquanto nós estivermos olhando para baixo, tudo que nós vamos observar, que nós vamos perceber são coisas que passam. São coisas que passam. São coisas que não criam raízes para nada. Pelo contrário, elas nos levam ainda para o inferno. E quando você fica olhando para baixo, quando você fica olhando para o chão, você também não consegue perceber uma nação cheia de doença espiritual. Você não consegue perceber a luta e a dificuldade do outro.
de um povo sendo escravizado por um regime político, por um regime religioso. Você não consegue cumprir o chamado por qual o Senhor determinou para a sua vida, que é pregar o Evangelho. Porque quando nós estamos olhando para baixo, nós olhamos com muita facilidade para o nosso próprio umbigo. Nós olhamos com muita facilidade pelas coisas que nos circundam, que têm a ver conosco. Mas a própria palavra do Senhor diz lá nos evangelhos: levanta os olhos, ergue os olhos, olha para os campos, já estão prontos para serem colhidos. Você para de ficar olhando para as tuas preocupações, para as tuas dificuldades. Olha para mim, que eu vou usar você para abençoar a vida do irmão. Olha para mim, que eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Olha para mim, que eu vou colocar a mão sobre o teu ente querido, ele será curado. Olha para mim, enquanto você estiver olhando para mim, enquanto você se levantar em oração, em clamor, em intercessão pelas nações, eu te recompensarei. Amado, é o Senhor quem fala. E se tem alguém que cumpre o que fala, esse alguém é o Senhor. Ele é que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas a gente se distrai com tanta facilidade que a gente esquece daquilo para o qual nós somos chamados, para o qual nós somos libertos, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Enquanto nós estamos olhando ao nosso redor, nós não conseguimos perceber nada daquilo que o Senhor quer fazer a nosso favor. Quando o Senhor mandou Moisés construir o tabernáculo lá, Deus deu, assim, especificações, assim, para Moisés, como ele teria que fazer a cobertura, o teto da tenda da revelação. E eram 4 coberturas. E ele, através de uma visão, ele mostrou detalhadamente como tinha que ser bordada aquela cobertura, como ela tinha que ser feita. E os artesãos, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e eles reproduziram uma arte, né, um artesanato naquela cobertura que homem nenhum depois pôde reproduzir, porque foi o Espírito Santo trabalhando através deles, fazendo aquela obra. E você sabe o que acontecia? Quando eles entravam no tabernáculo, se eles quisessem ver alguma beleza, eles só iam encontrar olhando para o alto. Porque Deus não mandou mexer no chão. Deus não mandou botar um novo piso. O chão, quando se olhava para baixo, era só poeira. Era só terra. Mas quando eles olhavam para cima, dentro daquela tenda, eles ficavam maravilhados. Humanamente falando, se você for bem racional, você vai falar: que besteira fazer um trem que ninguém, a maioria não fica olhando para cima. Os baixinhos têm uma tendência a olhar aquilo que está na sua direção. Todo mundo, né, tem uma tendência a olhar na sua direção. Se eu fico do lado do Júnior ali, nossa perspectiva do olhar vai ser diferente de um para o outro. Mas o Senhor, de uma maneira simbólica para nós, Ele nos ensina que o lugar da revelação, o lugar onde o Senhor vai contar para você o que você precisa fazer, como você precisa andar, como você precisa se posicionar, como você vai resolver aquele problema, é olhando para cima. Na tenda da revelação, a beleza e o manifestar do Senhor estava naquela cobertura. É na sua cobertura espiritual que está a resposta. Mas para isso você precisa olhar para cima. A gente anda olhando para o vento, não é verdade? A gente anda olhando para as ondas. E você sabe por que foi que Pedro afundou? Não sabe? Foi porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava mandando ver. Mas um minuto que uma onda, um ventinho bateu diferente, já deu aquela medrada. Eu queria que você pensasse no momento que você está passando hoje. Quantas distrações você tem vivido? Pensa aí no que você tem pensado. Quando você está passando pelas lutas, pelas dificuldades, o que é que tem vindo à sua mente? Como é que você tem lidado com isso? Lá nos evangelhos, em Atos,
em Lucas, você vai ver a história de uma mulher que andava encurvada. Nós vamos ler. Vale a pena você ler. Deixa eu achar aqui. Lucas 13, abre lá comigo. Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo de 11 a 13. Amém? Lucas capítulo 13, de 11 a 13 diz assim: E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. A palavra fala que um espírito maligno aprisionava aquela mulher. E ela encurvada não dava a ela condições de olhar para cima, de olhar para o alto. O espírito aprisionava ela ali. Ele não colocou aquela mulher entre grades físicas, mas ele a colocou numa posição em que ela não tinha condições de se voltar para o Senhor. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas talvez você não tenha uma corcunda. Talvez você não sinta as suas costas agachadas, mas espiritualmente você também não consegue se voltar para o Senhor e ver a manifestação dele, o agir dele. No momento, você só consegue olhar até onde os seus olhos estão indo. E sabe o que é interessante? Que você fala assim, essa mulher era descrente, o diabo pegou ela, aprisionou. Essa mulher era uma mulher que temia o Senhor, que conhecia a grandeza, a soberania de Jesus. Essa mulher estava no templo daquela época, ela estava na sinagoga, ela estava na igreja. Era alguém que caminhava para a igreja, mas era alguém que estava aprisionado. E a Bíblia fala que quando o Senhor dá a ordem sobre a vida dela, ela levanta e ela começa a louvar a Deus. Talvez hoje você esteja sentindo muita dificuldade de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor. E você precisa perguntar de verdade para o Senhor o que é que tem te impedido, o que é que tem dificultado a sua adoração, a sua entrega. Porque tudo que o diabo quer é nos impedir de manter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando Balaque contratou Balaão para profetizar contra o povo de Israel, porque eles queriam vencer as batalhas, eles sabiam que eles tinham um Deus e que o Deus de Israel vencia as batalhas por ele. Você sabe o que ele fez? Presta atenção em mim aqui, tá? Deixa as crianças andarem. Você sabe o que ele fez? Balaão falou, olha Balaque, é o seguinte, essa turma, enquanto Deus estiver com ele, nada feito. Quanto mais amaldiçoava, mais abençoados eles eram. Então ele falou assim, o negócio é colocá-los contra Deus. O que eles fizeram? Criaram distrações, pegaram mulheres prostitutas e engambelaram os homens de Israel. E elas conseguiram entrar no meio do povo, elas seduziram aqueles homens que se deixaram distrair por uma movimentação de um lugar para o qual não era para eles estarem olhando. E nisso que elas entraram e seduziram aqueles homens, elas conseguiram fazer com que os homens de Israel começassem a adorar aos deuses delas, a outros deuses. E aí, amado, quando você fere o Senhor em desobediência, é você que se joga do colo do Senhor. Não foi o Senhor que tirou a mão de cima de você. Não foi o Senhor que se afastou de você. Quando você anda em desobediência, é você que se afasta do Senhor, você se joga. Você pula do colo dele. E aí é assim que o diabo vai fazendo com a gente. Vai nos distraindo. Quando você percebe, você está completamente afastado. Quando você percebe, já foi, já era. Já passou. Essa noite o Senhor quer nos levar a um lugar diferente. O Senhor quer nos fazer olhar para cima, para que, como nós temos falado aqui na busca do avivamento, você possa ver a sua glória. Hoje pela manhã aqui eu comentei com alguns irmãos uma ministração antiga do pastor. E hoje quando eu fui para casa, o Senhor ministrava fortemente ao meu coração a respeito disso.
Isaías, profeta do Senhor, homem de Deus, só viu a glória do Senhor quando perdeu algo que distraía ele aqui embaixo. A Bíblia diz em Isaías 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você só vai enxergar um trono alto olhando para onde, irmão? Olhando para cima. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E ele fala, e os serafins estavam acima dele. E ele vai narrando aquela situação, e quando ele se depara com a glória do Senhor, ele diz que um anjo vem do alto, de cima para baixo, e pega a brasa do altar e toca na boca dele. E aquele homem, profeta de Deus, não é incrédulo não, começa a profetizar diferente. Porque Isaías já não estava mais distraído com a bênção que era Uzias, mas estava com os olhos voltados para o alto. E assim ele pôde ver a glória de Deus. Outro homem que viu a glória de Deus, para a gente terminar, foi Estevão. Estevão, um apaixonado pelo Evangelho, um apaixonado pelo Senhor, começa a pregar a palavra do Senhor com ousadia. E começa a não medir palavras. Ele usava exatamente a palavra que o Senhor mandava usar, cheio do poder do Espírito Santo, pregando e falando e falando e falando. E sabe o que acontece? Ele começa a ser perseguido, porque ele começou a incomodar a galera que estava em volta. Mas você acha que Estevão parou de pregar por causa disso? Eu acho que ele arrochou, foi na pregação. É agora que eu vou falar mesmo, em nome de Jesus. E ele começa a falar e falar até naquele dia que ele, de uma certa forma, é encurralado naquela situação ali e começa a ser apedrejado. Eu quero que você se coloque numa situação, pensa aí você num paredão, e alguém começa a jogar pedras em você. Qual é a sua primeira reação? É tu ir correr, né? Eu já ia... Pá. E se tu não tivesse pra onde correr? A primeira reação da gente é se proteger. É quase que automático. Você quer se proteger. Mas a Bíblia fala que Estevão, enquanto o pessoal jogava pedra, Estevão olha para o céu. Estevão levanta os olhos. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele ia sendo apedrejado, gente, pedra. Não era cascalhinho, não. Enquanto ele ia sendo apedrejado, a palavra do Senhor diz que ele olha para cima e ele vai se ajoelhando. E ele olhando para cima, ele pede para o Senhor para perdoar aqueles que estavam detonando com ele ali. A palavra do Senhor diz que quando ele olha para cima, quem é que ele vê? Ele vê o Senhor. E à destra dele estava o Cordeiro. Eu quero dizer para você que tem levado pedrada, gente que tem falado de você, que tem tentado te humilhar, que tem dito para você que você já era, que não tem mais jeito, não tem mais solução na sua casa, que o teu ministério dançou, babau, que não tem mais história para contar, não tem o que fazer. Amado, em nome de Jesus, não tente se proteger. Não tenta usar de argumentos para tentar se proteger. Não, mas eu nada. Olha para o Senhor. Quem te respalda é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Mas você sabe o que é legal? O legal é que Estevão, assim como muitos outros homens de Deus, não quiseram ser livres daquela situação. Porque eles sabiam que eles teriam na eternidade recompensa ainda maior. Hebreus diz que aqueles homens de Deus, eles se recusaram a receber o livramento de Deus, porque sabiam que na eternidade eles teriam uma recompensa ainda maior.
A gente está aqui preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito. A gente está nesse mundo aqui preocupado com o que os outros vão dizer, da sua capacidade, das suas habilidades, do bom marido, da boa esposa que você é, ou da profissional, do profissional que você é. Amado, olha para cima. Tudo isso aqui vai passar. Mas enquanto você estiver olhando para o alto, você vai ter a certeza que lá de cima vem uma recompensa ainda maior. Ainda maior. Se aqui você tem vivido honra do Senhor, se o Senhor já tem derramado coisas sobre a sua vida, lá no céu você terá coisas ainda maiores do Senhor. Mas isso só virá enquanto os seus olhos estiverem voltados para lá. Não é olhando para mim, não é olhando para o Caio, que você vai poder ver a glória do Senhor. Não é pelo jeito do Júnior andar. Não é porque ele é grande, não é porque ele é alto. Não é pelo jeito da Gabriela cantar. Ou da Angelita dançar. Ou da Rafaela pregar. Não tem a ver com a gente. Enfia uma coisa na tua cabeça. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o Senhor. Volta os teus olhos para Deus. Levanta os teus olhos. Não deixa Satanás conseguir criar distrações para você. Se contenha. Se contenha. Ainda que alguém se mexa, que alguma coisa aconteça em volta, se contenha. Fala, Senhor, meus olhos vão ficar fixados em Ti. Olha para cima. Dê uma olhadinha para o lado. Sentiu o vento, olha de novo para cima. Volta de novo os seus olhos para o Senhor. Porque é olhando para o alto que se vê a glória de Deus. É olhando para o alto que você avista o lugar e aquele que pode trazer o socorro. É olhando para o alto que você vê a manifestação do Espírito Santo na sua vida, na vida do seu irmão, nas suas finanças, no seu ministério, no seu casamento. É olhando para o alto que o anjo do Senhor vem até nós e manifesta sobre nós a vontade do Senhor. Você que sabe que tem olhado para os lados e isso tem te impedido de ver a manifestação do Senhor, fica de pé onde você está mesmo. Aonde você está? Você que sabe que isso tem atrapalhado a visão plena do Senhor sobre o que Ele quer fazer, sobre o que Ele quer realizar. Aí onde você está, firma um compromisso com Deus. De que você vai se esforçar. Você vai se doar. Para manter os seus olhos no lugar certo. Para manter os seus olhos no alto. Nesse momento, você vai fechar os seus olhos, mas vai levantar a sua cabeça. E eu vou pedir só para você ficar com os olhos fechados, que é para você não se distrair. Mas levanta a tua cabeça, como símbolo daquele que está olhando para o Senhor. Aí com o teu coração, pensa nas coisas que tem te desanimado de estar na presença do Senhor. Pensa nas coisas que tem tirado a tua fé, que tem minado a tua fé. E fala com o Senhor, Senhor, permita que o meu coração ande conforme a minha cabeça está agora. Voltado para o alto. Olhando para o alto. Ainda que o mundo caia ao meu redor. Ainda que os mares se abalem. Ainda que a terra estremeça. Me ajuda, Senhor, a manter o meu coração olhando para o alto. Olhando para os montes, o sinal da habitação do Senhor. Olhando para os montes. Porque de lá é que vem o meu e o teu socorro, meu irmão. Você pode dizer, eu sei, Senhor, é de lá que vem o meu socorro. Você pode dizer, Senhor, eu sei que é de Ti que veio o meu socorro. Fala em alta voz. É de Ti, Senhor, que vem o meu socorro. O meu socorro não vem de mim. O meu socorro vem de Ti, Senhor. Abre a tua boca, meu irmão, e declare: o meu socorro vem de Ti, Senhor. As respostas
para as minhas orações. Vem de ti, Senhor. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Vem cá, louvor. Nós vamos declarar o Salmo 121 através dessa canção, fixando no Senhor o seu coração, os seus pensamentos, os seus ouvidos. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. As pedras vêm para todo mundo. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. E assim como o Salmo peregrino diz, é Ele quem guarda. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Por quê? Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu vou dizer lá do início, vem o temporal. Vem o temporal, Vem para todo mundo, amado. Vem para todo mundo. vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, Com Ele. com Ele à noite eu posso até sorrir. Por quê? Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. É lá que está a segurança. É no Senhor. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Pode dizer mais uma vez? Meu lugar seguro, Não é no homem, não é nas coisas, não é na saúde, não é nas finanças. É do Senhor. Deus a minha salvação. Agora, em nome de Jesus, você vai marchar aí através do grito de guerra.
Eu quero que você imagine você marchando pelo seu deserto, com os seus olhos voltados para o monte, enfrentando a chuva, enfrentando o sol, enfrentando o frio, enfrentando a dor, enfrentando as pedras, enfrentando as adversidades, com os olhos voltados para o Senhor. Diga mais uma vez, vamos lá. Aconteça o que acontecer, amado. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar focada, vitada no Senhor. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Você pode cantar só a igreja, mais uma vez, com a convicção do Espírito. Estou olhando para os montes, Meu socorro vem de Deus, de olhar pros montes. Ele é o guarda de Israel. Vem se aproximando cá pro meio, vem se aproximando do seu irmão, você vai continuar. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Nós vamos fazer uma oração específica agora. Você vai olhar para o irmão que está do teu lado aí. Olha para ele. Vou até misturar vocês aqui. Vocês são tudo família. Desgruda as famílias aí. Deixa de olhar para cá, Luísa para lá. Se tiver um parente com um parente, dá uma misturadinha aí. Entra alguém aí no meio. Só por agora. Só por agora. Entra alguém aí no meio. Eu quero que você olhe para ele e lembre que a palavra do Senhor diz que eu e você temos uma responsabilidade com ele. E que nós vamos lutar em oração. Para que assim como você tem lutado pela sua própria luta, você possa lutar em oração pela luta do seu irmão. Você possa ajudá-lo na caminhada de continuar com os olhos voltados para cima, voltados para o alto. A obra missionária, ela começa da onde você está. E ela começa com a sensibilidade que o Espírito faz no nosso coração quando os nossos olhos estão voltados para o lugar que faz tudo acontecer. Dá a mão pro teu irmão aí. Entra, Júnior, no meio dessa família aqui. Só por agora. Isso. Você vai orar agora pela vida do irmão que está do teu lado aí. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu quero caminhar com ele em oração. Pode levantar a tua voz aí. Onde você está? Intercede pela... Se você não sabe o nome dele, o nome dela, pergunta. Fala, Senhor, tu conhece a luta do meu irmão, da minha irmã aí. Eu tenho tido dificuldade de focar os meus olhos, mas essa noite eu quero me comprometer pela obediência à tua palavra que me ensina. Que a sensibilidade do teu Espírito Santo me faz orar, agir, interceder, me mover pelo outro. Pela minha família, pela minha igreja, pela minha cidade, pelo meu estado, pela minha nação, até aos confins da terra. Até aos confins da terra.
Senhor Deus e Pai, nós colocamos a nossa igreja diante do Teu altar, Senhor. E nós entendemos, Senhor Deus, que não devemos olhar só para nós mesmos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que nós devemos olhar para os nossos irmãos, ó Pai. Ó Deus, porque como o Senhor nos mostra, nós somos um corpo, ó Pai. E se uma parte está sendo prejudicada, Senhor Deus, todo o corpo, Senhor Deus, sofre por isso, ó Pai. Que nós sejamos elevados a esse nível, Senhor, de nos preocupar com os nossos irmãos, de interceder, Senhor Deus, de buscar, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Crendo, ó Pai, que mais o Senhor fará na vida deles, Senhor Deus, se estivermos orando, Senhor. Que enquanto estamos intercedendo, Senhor Deus, vidas estão sendo restauradas, Senhor. Famílias estão sendo saradas, ó Pai. Muitas vezes nós não sabemos o que o nosso irmão está passando, Pai. Mas o Teu Espírito Santo nos conduz em oração. Aqueles que se dispõe a orar pela vida do seu irmão, o Senhor incomoda e o Senhor mostra como orar. Oh Deus, nós queremos nos colocar à disposição, Senhor, para servir aos nossos irmãos, Senhor, para vivermos em comunhão, Senhor Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo se manifesta, Pai, quando a Tua igreja está reunida em oração, Senhor, quando a Tua igreja, Senhor, segue com o seu propósito, oh Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja unidade aqui no nosso meio, Pai, que a Tua presença seja real nos nossos corações, que haja amor sincero em nossos corações, que haja intenção verdadeira em nós, Senhor, de cuidar dos nossos irmãos, Senhor, de cuidar daqueles que chamamos irmãos, ó Pai, como realmente somos, ó Pai, que possamos levar essa palavra a sério, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ser levados a esse nível de intimidade, Senhor, de nos preocupar, Senhor Deus, em como nosso irmão está, Senhor, de nos preocuparmos, Senhor Deus, de como está passando, Senhor Deus, aqueles, Senhor, que não têm vindo, Pai, aqueles que por algum motivo estão desanimados, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor Deus, a um nível tão profundo de intimidade, Senhor. Que haja, Senhor Deus, dentro de nós, Senhor, um só espírito, Pai. Uma só intenção, um só sonho, uma motivação, Senhor. E que o Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, possa ser o alvo das nossas vidas, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor. Que essa igreja venha honrar o Senhor, Pai, em todo o tempo, Senhor. Sonhar os Teus sonhos, Senhor, e viver os planos que o Senhor separou para essa igreja, Pai. Que possamos agradar ao Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós, Senhor. Olha para nós nesse momento e ver aqui, Senhor, a sinceridade nos nossos corações. Crendo que nós estamos lançando somente palavras, mas que isso é realmente uma intenção sincera, Pai, de cuidarmos uns aos outros em amor, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja a ligação entre nós. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos unindo cada vez mais, Senhor, para que possamos agradar ao Senhor. E a Tua palavra nos ensina, Pai, que a nossa união revela a Tua grandeza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amado.